Botânicos amadores, bom dia. Vamos para o primeiro bloco do Jornal das 7 desta terça-feira, canal Quintal Verde TV. Eu sou Nelson Guerra e hoje nós vamos fazer o manejo da 006. Tá com muitas flores, seu caldex um pouco desenvolvido, porém você fica com a visão mais aproximada dela e a gente já volta para falar toda a sua história, contar uma história dela. Fica com a visão aí. Avisa, avisa lá que vai começar. Avisa, avisa, avisa lá que já vai começar. Quintal Verde, Quintal Verde, Quintal Verde TV. Ok? Vocês viram como é que ela é bonita. Tem uma flor singela, né? Uma florzinha simples, mas toda colorida com mosaico de rosa, rosa claro e por dentro um amarelo meio puxado por marrom, um bege, um amarelo puxado por bege. E ela tem uma polinização, rapaz. Ela tem muito pólen. Mas vamos falar sobre a história dela. Essa daqui, a 006, quando você pega essa numeração inicial eu deixei reservei para as plantas que chegam de doação, alguma coisa desse tipo. E ela foi doada por uma pessoa que estava desistindo, né, daquelas 13 rosas do deserto lá, com mais algumas outras plantas. Ela estava desistindo do manejo, estava cansada, estava estressada por alguns motivos de saúde lá. E ela abriu mão das plantas. Eu falei, eu vou levar e vou seguir o manejo delas. Porém, na época, ela estava plantada num daqueles balde, né? Fica profundo. E não foi feita a elevação do caldex, estava até aqui assim de substrato. E eu notei que naquele balde as raízes mais fortes estavam já empurrando as laterais. Eu falei, eu tenho que descobrir isso daí para ver o que contém dentro desse vaso aí, desse balde. As pessoas plantam em balde para que as raízes se desenvolvam mais profundo. Como está nesse pote aqui, não sei como é que chama essa versão aqui para plantio. Eu falo um pote, que parece mais um pote. Então nós começamos a descobrir ela, né? Devido às suas raízes estar empurrando o balde nas laterais, nós descobrimos ela e fomos analisar qual que era os procedimentos anteriores que haviam sido feitos nelas. Me parece, pelo que eu percebi na época, é que ela chegou lá no seu destino e somente foi passada para aquele balde. Não foi feita elevação de caldex, não foi feito nada. E recebeu uma readubação muito boa. Ela estava plantada somente na terra vegetal. Embora eu acho muita adubação para ela, tá? Somente na terra vegetal, eu acho que é um desperdício de composto orgânico. E nós fomos descobrindo o seu caldex, retirando o substrato lá, que estava lá embaixo. E surpresa, ela também foi vítima da telinha
no meio do seu substrato tinha brita. São coisas que as pessoas informam, passam informações. As pessoas têm um tipo de cultivo, depois não evolui e fica transmitindo para os outros aquele erro, né? Não verifique depois nos vídeos posteriores, nas manutenções. Vamos colocar aqui esterco de gado. Deixamos aqui uns 4 centímetros aqui de espaço vazio aqui. Vamos colocar esterco bovino aqui. Então as pessoas não verificam o erro e depois não... Quando nós cometemos algum erro aqui, nós já fizemos vários vídeos falando várias vezes aí que nós cultivamos rosa deserta aí, pondo telinha no fundo, tela de nylon. E só que nós falamos que aquilo ali era um erro, nós pegamos informação e não confrontamos com mais informações. No início do nosso cultivo a gente seguia algumas pessoas lá. O primeiro que apareceu lá de rosa deserta nós fomos seguindo. Aí foi seguindo e fomos pegando aquelas informações erradas. O que ocorre? Depois, com o tempo, nós fomos fazendo um manejo, nós fomos pegando mais canais, né, para nos orientar. Nós fomos pegando mais informações. Começamos a ver que ele tinha que fazer umas inspeções periódicas, como não foi feito nessa daqui, né? No início dela, né? Ela estava com o caldex todo dentro do substrato. Aí nós fomos verificando que tinha que fazer manutenções periódicas e nós fomos ver o que estava ocorrendo com as nosso sistema radicular lá embaixo. Aí nós descobrimos que as raízes entram no meio e eu também punha caco de telha lá no fundo, feria uma raiz e nós fomos mudando, vamos evoluindo e dando um substrato mais adequado para ela. E naquela época que nós fizemos o desplante dela, nós cortamos as raízes que estavam aqui em cima, porque nós íamos elevar o caldex. Como foram muitas raízes que tinha aqui, nós fizemos toda a poda, selamos ela, mas porém nós reservamos ela depois. Passamos cola, mas reservamos ela depois, ficou 2 dias pendurada aqui, né? Acho que foi lá no estúdio 1. Não, foi aqui mesmo, no estúdio 2. E ela ficou por 2 dias e depois nós retornamos o plantio dela. Mas antes de fazer o plantio, né, antes de reservar ela aqui, pendurada aqui, ficou pendurada aqui. Antes de fazer, nós cortamos alguns galhos dela. Cortamos acho que 4 ou 5 galhos e plantamos. Fizemos o plantio dos clones. Foram 5 galhos, porém alguns eram pequenos, muito jovens, né? E eles não desenvolvem, eles não emitem raiz. Antes de emitir a raiz, o sistema radicular, eles já começam a murchar e desfalecem. Então nós fizemos o plantio desses 2 aqui, estava reservado ali. Não há sinais de emissão de raiz, porém ela está dando folhas aqui, ela já deve ter emitido raiz, ela deve estar já pegando nutrientes lá embaixo. Então nós fizemos a poda desses galhos em cima, também selamos eles, parece que foi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 galhos, foi feito poda de 6 galhos, parece. Alguns muito jovens, eles não... Tem que pegar um galho que seja uma bitola mais da grossura do seu dedo mindinho assim,
e que ele esteja mais com a cor mais clara um pouco, não tão verde, aquele verde clarinho, mas um pouquinho mais de robustez ali. Aí você faz a estaquia de uns 10 a 12 centímetros e planta ela e faz um clone daquela espécie que você quer preservar, daquela variedade. E 2 dias depois nós plantamos ela. Ela estava aqui nesse pote mais profundo, porque nós fizemos algumas podas de raiz lá embaixo, lá devido à tela rígida que ela continha também, e várias britas lá. Aí nós fizemos o plantio dela nesse pote mais profundo, para que ela imita a raiz mais para baixo. E depois, na próxima movimentação, no próximo ano, né, após o inverno, o ano que vem, 2025, a gente faz um distanciamento das raízes. Talvez ela necessite de ficar aqui alguns tempos para desidratar um pouquinho a raiz, para a gente poder movimentar elas, fazer a abertura e colocar isopor. Isopor não fere. Tem gente que calça com carvão, calça com telha, calça com brita, não pode, porque ela vai começar a crescer, ela vai começar a desenvolver, ela vai começar a hidratar e desenvolver, e aí essa brita, essa pedra pode ferir ali o sistema radicular, entra nutrientes ali que não deveria entrar por ali, tinha que ser pelas raízes laterais, as ciliares, e quando você vai ver tua rosa deserta já está morrendo, já subiu a infecção para cá e já está espalhando por todo o tecido, ok? E quando nós pegamos ela lá no início, lá foi em abril desse ano agora, ela está com nós faz 6 meses por aí. Quando nós pegamos ela em abril, ela estava com muita cochonilha de carapaça. Cochonilha de carapaça é aquela que fica na folha aqui assim, ó, no verso da folha, fica umas bolinhas marrom assim, ó. E ali é a cochonilha que está ali. Está sugando a seiva da folha, a folha começa a enrugar, né? As folhas dela aqui não estão tão abertas, mas eu não observei nenhuma folha com cochonilha. Porém, nós estamos terminando de fazer nosso plantel ali, as revisões, e nós vamos fazer o que? Vamos pulverizar numa somente, um inseticida, pulverizar e ver se, como a planta, embora elas não estejam com cochonilha, será um tratamento preventivo, mas vamos fazer somente numa, pegar uma de cobaia, aquela que tem a folhinha mais singela, né? Que a gente tem 2 espécies dela, ou 3 ou mais, a gente pega uma daquela lá, pulveriza e aguarda uns 10, 15 dias. A gente pulveriza à noite e no outro dia, depois que a gente vê que não tem mais umidade aqui do veneno, a gente leva ela para o sol novamente e aguarda alguns dias para ver o que ocorreu. Se não, a planta não expressou nenhum estresse, nenhuma reação adversa, a gente faz no restante, porque nós não está marcado lá no envelope lá que é para cochonilha de carapaças, para plantas, mas veja bem, essa planta aqui eles não citam ela, eles citam plantas, e talvez essa reação dela aqui seja dar alguma reação adversa e a planta podemos perder a planta, ok? E veja bem, ela está com muitas flores aqui, tá? Não é aquela planta que emite que tem a sua genética de emitir um buquê assim em cada galho, ela solta 2 ou 3 flores em cada galho. E nós vamos fazer uma poda apical, retirar essas flores e acompanhar. Sempre quando surgir uma brotação de flor, nós vamos lá e podamos.
Vamos deixar esses galhos crescerem para ficar uma copa assim, desse tamanho. Quando tiver desse tamanho, nós vamos começar a fazer a poda apical novamente para ele emitir mais galho. Aí nós formamos a sua copa do bonsai, do nosso bonsai. Se você tem um bonsai, você tem que cultivar ele, estudar qual a necessidade que ele precisa, um substrato adequado, uma adubação adequada, seja lá qual for a sua adubação que você faça aí. Eu utilizo esterco de gado, para mim é muito bom, para elas são muito bom, não vejo reação nenhuma, então eu continuo com ele. Se você quiser fazer um teste com alguma sua aí, com esterco de gado, você pega o esterco de gado lá no pasto, lá, o que esteja mais cinzentado, mais curtido, com os raios solares já, você desfragmenta ele, tá? E você faz um teste com o substrato, o esterco curtido. Aí você faz um teste com uma e vê se ela desenvolveu bem, é bom para ela, ok? Vamos fazer a poda aqui e vocês vão acompanhar. Como eu estava dizendo, durante o cultivo das suas plantas, se você for analisar desde quando você iniciou o manejo delas até os dias de hoje, você mudou seus procedimentos, reviu o processo, né? Achou outro modelo que seja mais viável, ou econômico, ou melhor adaptação. Como eu disse, a gente usava manta acrílica também, usava brita. E você vai fazendo as suas movimentações, as suas mudanças aí no cultivo. Você vai vendo que ficou melhor, você segue. Quando aparece um novo, mesmo que você tenha já testado esse cultivo, aí aparece um novo tipo de poda, sei lá, de adubação, você muda também, muda novamente e faz a mudança e vai fazendo os seus testes aí. Antes de você fazer esses testes, você confirma com mais alguns canais aí que possa talvez contrariar essa indicação aí, até que você estabilize num processo que eu sigo alguns produtores de rosa deserta aí, e eles utilizam outro tipo de adubação. Mas por que eles utilizam outro tipo de adubação? Porque a quantidade de plantas que eles têm é muita. E ele não conseguiria conseguir, e seria muito difícil ele conseguir essa quantidade de esterco de gado, né? Esterco bovino. Como para mim aqui é do lado aqui, tem o esterco disponível ali, e a minha quantidade de plantas, 100 e poucas plantas, embora daqui uns dias nós vamos começar a retirar os copinhos, né? As que tem raiz, já tem algumas com raiz ali. E você vai colocando o esterco de gado. Se o homem vender o gado aí eu vou ter que ir mais longe. Mas não vou comprar adubo NPK, porque isso daqui eu vi que dá continuidade à minha planta, deixa bonita e não tem nada que contraria para mim modificar isso daqui. E a gente vai fazendo algumas experiências, que nem agora. Eu fiz algumas podas apicais aqui
E eu não estou passando cola nas podas apicais. Por quê? Eu estou deixando a planta reagir por ela só. Tá? Deixando ela reagir por ela só. Ela vai soltando aquela seiva, vai cicatrizando ali, e eu deixo ela aqui à sombra, sem pegar sereno, nem sol. Eu deixo ela aqui por 2 dias aqui, e depois eu levo ela para o sol. Ela fez o seu processo natural. Eu ainda uso o óleo de nim com canela, né? Algumas vezes que eu faço algumas inspeções lá embaixo lá, eu uso óleo de nim lá, que tá, muitas vezes você lava o sistema radicular para fazer poda lá, mas fica alguma sujeirinha ali, você não lava, não dá para saber se contém alguma coisa ali, algum micro-organismo ali. Então eu passo óleo de nim lá embaixo, que ele é inseticida, e canela. Mas aqui em cima, aqui eu parei até de usar cola. Eu acho que é desnecessário você colocar essa química para ajudar ela a reagir. Sendo que 2 dias ela já está. E essa cola aqui permanece aqui por uns 8 meses, até a planta eliminar. Então, facilitando a vida dela, a gente vai deixar ela aqui, ela reage por si só, e vamos ver como é que... Vamos conhecendo a planta e vamos evoluindo, tá? Para um melhor cultivo da rosa deserta. Ok, galera? Então, esse aqui é o primeiro bloco do Jornal da Sete dessa terça-feira. Eu vou deixar aqui no cards, eu vou deixar o vídeo 827, ok? Qual foi esse vídeo 827? O 827 foi quando nós fizemos o plantio das estaquias. Acho que foi 4 ou 5, não me recordo muito bem. 2 não evoluíram. Quando eu vejo que ela tá já murchinha assim, eu tô pondo água, regando diariamente ali, diariamente não, cada 2 ou 3 dias, dependendo da umidade do ar, né? Se o tempo tá bem úmido, vai para 3 dias, se tá o ar seco, é 2 dias. Embora aqui é quase sempre seco. Mas eu vejo que ela tá meia murcha, eu já vou eliminando para não criar expectativa. Ah, deixa eu tentar. Era o galinho que era pequeno e ele não tinha toda essa força para gerar o sistema radicular. Ok, então estamos conversados. Ah não, eu falei só do cards, né? O 827. E eu vou deixar aqui o 826 é quando nós recebemos ela. Fizemos a primeira expansão, fizemos toda a poda, vocês vão... Dá para notar lá a cochonilide que ela passa, como ela é, tá? Eu mostro bem aproximado aqui na câmera e você já fica conhecendo a cochonilide que ela passa. Que primeiramente eu dou uma jateada de álcool 70, elimina. Quando o álcool evaporou todinho, eu espero uma meia hora para ter certeza que ele evaporou. Ele é volátil, mas contém um pouquinho de água, né? Álcool 70, 30% é água, lipídio, né? Então eu espero ele desidratar, ele evaporar. Quando ele evapora, eu levo ela para o sol. Mas é interessante se você descobrir algum inseticida, né? Mesmo que seja um preventivo, como nós vamos realizar aqui. Ok? Então, o 827 aqui, quando nós pegamos a primeira vez, e 826, todo o histórico dela. Tá ok? Bem explicado? Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV, um botânico amador, faz seus procedimentos, tenta evoluir, tenta conhecer a planta, faz muita pesquisa para passar para vocês, para não passar coisa errada, para vocês não colocar manta acrílica lá no fundo, lá nem telinha de nylon, nem brita no fundo para drenar, põe carvão, moinha de carvão. Lá onde ensaca os carvões para churrasco, eles peneiram, pegam aqueles blocos maiores e põe no saco
E da peneira, que são grãos, a peneira são células assim, ó, de 3 centímetros quadrado, 3 centímetros de cada lado, assim, 9 centímetros quadrado, né? 3 centímetros de cada lado, ele passa aqueles carvão menores que não servem para churrasco, que eles não queimam, não produz brasa. E esse daí eles vendem para siderúrgica. Aí você pode ir lá e procurar por munha. Tá? Coloca munha lá no fundo, lá. Munha aqui em cima para proteger o raio solar aqui, para não desidratar tão rápido o substrato e o esterco está aqui. E é uma evolução. Ok? Por isso que a gente vai fazendo uma pesquisa. Forte abraço, fique com a visão mais aproximada agora aqui. E no próximo vem o segundo bloco dessa terça-feira. Yeah. Oh. Pode esperar, irá crescer. Só precisa do seu tempo. Você vai ver dia após dia.